Oi, pessoal. Hoje a gente vai descrever dois artigos que são recentes, um de 2021 e outro de 2026, que falam a respeito da punção lombar guiada por ultrassom, tá? Em nenéns. O objetivo dessa aula é porque já é bem estabelecido a punção lombar, né, em adultos durante procedimentos anestésicos, né? Os anestesistas usam muito e isso diminui muito a chance de uma punção hemorrágica ou de uma punção seca, que é muito comum na nossa vida de neonatologia, né? Eu achei esses artigos interessantes, a casuística deles é pequena, mas é um exame fácil de fazer, é fácil de adquirir. Normalmente a gente tem esses aparelhos, principalmente dentro da UTI neonatal, com sondas que têm uma frequência maior, então é plenamente viável a gente aprender a fazer esse exame e ganhar uma autonomia maior nas funções difíceis, tá? Então, o desafio clínico, as limitações, complicações associadas ao método tradicional às cegas, né? É importante a gente saber que, óbvio que cada furada no nosso paciente, que a gente conseguir evitar, é vantagem, mas principalmente no nenenzinho pequeno, quando a gente vai fazer a punção lombar e a gente não tem sucesso na punção lombar, isso gera uma questão que é maior tempo de antibiótico para os pacientes. É muito importante nos casos de sepse precoce e sepse tardia, principalmente aquelas em que o paciente precisa de drogas vasopressoras, que o paciente tem um quadro de choque séptico, da gente fazer a punção lombar para a gente poder ter a certeza que o paciente tem ou não acometimento meníngeo e isso vai interferir no tempo de antibiótico. As limitações do método tradicional, então, são altas taxas de insucesso, tá? A técnica clássica, às cegas, ela tem uma quantidade de funções traumáticas aí que varia de 15% a 50% dentro da UTI neonatal. A gente sabe que quanto menor o paciente, mais chance da gente ter uma função hemorrágica. Muito comum nossos pacientes terem algum tipo de hemorragia. Esses pacientes eles costumam evoluir com hemorragias de pulmão. Esses pacientes costumam evoluir com instabilidade hemodinâmica. Então, quanto mais rápido e fácil for o procedimento, melhor para a gente, tá? Na imprecisão dos marcos anatômicos, nem sempre a gente consegue fazer a, a posição adequada, né? E fletir o tronco do paciente para poder abrir os espaços, né, intervertebrais e a gente conseguir fazer a punção adequada. A questão da estabilidade clínica, como eu falei, né, o posicionamento convencional exige flexão excessiva do pescoço do quadril, então você tem o risco de apneia, risco de hipóxia, né, nossos pacientes, muitos pacientes em CPAP, ventilação não invasiva. Se a gente conseguir fazer o procedimento sem ter que dobrar o paciente demais, vai ser vantagem para ele. E prolongamento das terapias, né, função traumática mascara diagnósticos, tem uso desnecessário de antibióticos. A anatomia sonográfica lombar, dentro do curso que eu ministro, que é de ultrassom pediátrico e neonatal, eu tenho uma aula específica a respeito de ultrassom de coluna. O ultrassom de coluna, apesar de ter a sua complexidade, quando a gente aprende a fazer, aprende os marcos anatômicos e aprende o que a gente tem que procurar, que são os sinais de alerta, ele começa a ficar um pouco mais fácil, tá? É importante a gente, né, ter sempre um transdutor de alta frequência, tá? Superior a 10 MHz. As estruturas nos nenenzinhos, elas são muito superficiais. A gente precisa de ter um transdutor que seja bom. Eu gosto de fazer com um transdutor linear. A gente consegue abrir mais o campo. Dependendo do aparelho, aí eles têm o campo estendido, que você consegue fazer a varredura e ele vai fazendo uma foto panorâmica, igual uma máquina fotográfica consegue fazer uma foto panorâmica e ir somando as imagens, né? Tem os aparelhos GE, Logic, eles conseguem fazer isso, tá? O ultrassom permite a identificação precisa do cone medular, então a gente sempre busca o cone medular, que é essa estrutura hipoecóica com esse traço hiperecóico no meio. A gente tem que identificar a posição. Normalmente o cone medular ele termina entre L2 e L3. Tem duas formas da gente identificar onde que fica as vértebras, tá? A gente pode fazer de cima para baixo, a gente identifica então onde que insere a última costela e a gente começa a contar a partir dela. Ou a gente pode fazer a identificação do cóccix e contando então as vértebras sacrais e depois a gente começa a fazer a contagem das lombares, tá? Então, o ultrassom permite a identificação do cone medular, onde ele está inserido, se a medula está inserida abaixo de L2, L3, a gente sabe que provavelmente o paciente ou ele tem uma medula presa ou ele tem algum tipo de lesão
medular, que é um marcador de doença. Então a gente vê onde que é o término do canal dural, o espaço subaracnoide e a presença de hematoma, tá? Então a gente consegue ver direitinho quando a gente faz essa imagem L2, L3 no espaço de baixo, onde a gente deveria fazer a punção, né? Cerca aqui de L4, L5, a gente conseguiria ver a presença de um hematoma, tá? E o auxílio do Doppler, ele identifica para a gente a vascularização. Agora, o uso do Doppler ele vai ser principalmente se a gente for fazer uma técnica direta, em que a gente vai fazer a punção guiada mesmo pelo aparelho. Eu acho que nossos pacientes muito pequenininhos é uma técnica mais difícil de fazer. Vocês vão ver que o último artigo, esse de 2026, ele fala a respeito desse tipo de aquisição de imagem, e eu não fui muito fã desse tipo de coisa, porque eu acho que o campo é pequeno, dentro do incubador é difícil você ter uma pessoa manuseando o aparelho do ultrassom, mais outra pessoa fazendo a punção, mas eu acredito que se a gente usar o aparelho antes de fazer a punção e determinar os marcos anatômicos, isso já ajuda bastante. Então, é essa a diferença, tá, da abordagem estática e dinâmica. A abordagem estática, a gente faz o ultrassom, a gente vê onde que estão as estruturas, a gente identifica onde que está o canal medular, onde que tem o término da medula, e a gente vai, então, fazer a punção abaixo de onde a gente identificou isso, né? Então, esse exame aqui, o canal medular está aqui, ele termina aqui, provavelmente esse aqui é L2, L3, então a gente vai fazer a punção abaixo disso aqui, tá bom? Então a gente faz o escaneamento, né, pré-procedimento, a gente identifica e marca na pele o espaço intervertebral ideal, entre L3, L4, L4, L5, né, para estimar a profundidade dural. Eu acho que é mais adequado, né, a gente ir em L4, L5, porque se a gente tiver algum tipo de hematoma e depois a gente precisar, a gente ainda tem um espaço superior para poder tentar. A agulha então é inserida após a remoção do transdutor, né, e é útil para direcionamento inicial, mas se a gente não faz a punção o exame durante a punção. Na minha unidade, eu consigo fazer essa abordagem estática, tá? Os pacientes que já tiveram, principalmente os que já tiveram algum tipo de punção lombar, a gente pode fazer depois para poder ver se tem a presença de hematoma ou não. Se a gente já tiver a presença de hematoma no local onde que a gente vai fazer a punção, aí já não vale a pena fazer a segunda punção, tá? E a técnica dinâmica, em que uma pessoa vai segurar a sonda e a outra vai fazer a introdução da agulha. Você vai ver a introdução da agulha em tempo real e tem que fazer a introdução da agulha, então, até o espaço onde você vai conseguir fazer a coleta do líquido. Os resultados nesse exame de 2021, uma taxa de sucesso geral de 100%, tá? Segurança e eficácia comprovada. Esse estudo de POCUS, né, no Hospital da Filadélfia, tem resultado em destaque, né, o sucesso da primeira tentativa de 65%, mas uma taxa global de sucesso de 100%. Com baixo índice de trauma, 69% das punções foram completamente não traumáticas, e o índice de trauma foi zero, tá? Nos nenéns sem tentativa prévia com a técnica tradicional. Influência da idade no peso e no trauma. Quanto menor a idade gestacional, maior quantidade de traumatismo e de presença de sangue nas amostras, tá? Isso aí já era o esperado mesmo. A técnica de dois operadores, que é a técnica chamada de técnica dinâmica, que é essa descrita em 2026, a gente vê, olha só, a quantidade de casos descrita, né? É uma série de casos, escreveram 5 casos, todos os pacientes acima de 32 semanas, tá? É óbvio que se você não tem pacientes abaixo de 30 semanas, a chance de insucesso seria maior, e eles dão preferência para essa técnica com o paciente sentado, então vai ter que ser um paciente grande mesmo, em berço aquecido, não vai poder ser um paciente em incubadora. Para fazer um paciente em incubadora, a gente já teria que fazer com o paciente deitado. Por isso que eu acho que a técnica estática seria mais vantajosa. As vantagens clínicas consolidadas, né, pelo método, a mitigação da curva, né, diferente da técnica cegas, controle dinâmico por orientador experiente reduz a taxa de erro, segurança anatômica evita agressão repetida no ligamento amarelo dura mater. A gente está vendo onde que a gente está introduzindo, né, a agulha, do mesmo jeito que fosse fazer uma punção. Mas só a, a avaliação da imagem antes da punção, no meu conceito, funciona como se a gente estivesse fazendo igual um eco funcional na UTI. Não necessariamente vai mudar a nossa conduta, mas quando a gente tem uma noção maior da anatomia
e de como é o processo, a gente consegue melhorar a nossa prática, às vezes sem fazer, não por causa do exame, mas por causa da melhora do conhecimento. Então, se a gente estuda a anatomia da coluna direita, estuda a localização adequada, consegue identificar e planejar o procedimento melhor, a chance de sucesso vai ser maior. Mesmo que a gente não tivesse adquirido a imagem, se a gente tivesse planejado o procedimento, às vezes a chance de sucesso ia ser maior. O eco funcional é a mesma coisa. Às vezes a gente faria a mesma conduta sem a presença do eco, só com a avaliação clínica. Mas quando a gente estuda o eco, a nossa avaliação clínica ela fica melhor porque a gente entende como funciona o processo e a hemodinâmica, né, o processo fisiopatológico da coisa. Então, o fluxo de execução clínica, a gente teria o preparo, né, que é a posição do neném e passar o anestésico. Isso foi o que foi feito no artigo, tá? Mapeamento, fez a varredura estática para identificar a localização exata do cone medular e marcar o nível de segurança intervertebral. Então, aqui identificação, tá? L1, L2, cone medular entre L2 e L3, e a gente vai querer fazer a introdução aqui embaixo, tá? Ou a nível de L3 ou L4, tá? Abaixo do canal medular. Faz a avaliação, essa avaliação aqui é transversa, com a identificação do Doppler colorido, isso aqui é principalmente para a punção guiada dinâmica, e depois faz a punção guiada com a introdução da agulha até o espaço subaracnoide. Aí são alguns exemplos de imagem com o Doppler, tá? Aí eu acho que durante a punção, normalmente a gente faria essa imagem aqui, que é a imagem longitudinal, a gente conseguiria fazer a identificação dos vasos, né? E a conclusão, que é a incorporação sistemática do POCUS como padrão ouro para o procedimento neonasal invasivo, né, sendo vantajosa com uma taxa de sucesso muito grande, tá? O que eu acredito? Eu acredito que o conhecimento anatômico melhora a nossa prática, o conhecimento maior e o estudo dos procedimentos melhora a nossa prática. Então, o fato de a gente estar estudando alguma coisa já favorece a gente conseguir ter mais sucesso, independente de ser com o procedimento durante ou antes. Obrigado, até mais.